Nós tivemos ontem, irmãos, o prelúdio pelo coro da igreja, e eu estava ouvindo, então, o louvor, o primeiro louvor, o Socorro do Crente. E aí eu observei que é um hino do nosso inário. É porque eu sou novo na Igreja Presbiteriana do Brasil, aí eu estava dizendo a Solange, eu nunca cantei esse hino. Eu disse, que coisa boa, o coral cantando e a gente aprendendo, não é? De repente, quem não conhecia como eu, Solange é mais antiga, deve ter tido mais oportunidades de ter ouvido este hino. Mas eu confesso aos irmãos, eu revelo a idade, 58 anos, eu nunca ouvi este hino cantado na Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem alguns outros hinos que também não são 400 hinos ali no nosso inário, um pouquinho mais talvez, mas que coisa boa, podemos adorar e aprendermos louvores. Nós também aprendemos a palavra de Deus. Ontem ouvimos a palavra através do pastor Aguinaldo Melo do Nascimento. Ele está acompanhado de sua esposa, a irmã Sheila. Eu vou pedir para ela ficar de pé. É um nome diferente, né? Eu disse, como é que eu vou gravar, rapaz? Senão eu vou... A irmã, não. É a irmã, mas a irmã Sheila, né? Então eu disse, não, eu vou gravar assim, de Sheila, tire o E. Pronto. De Sheila, tire o E, está resolvido o problema, tá certo? Mas é uma alegria muito grande, muito simpática. Estivemos ontem em um momento de convívio, comunhão também com o pastor Luizinho, Deise, um momento de estarmos juntos e podermos compartilhar algumas coisas. E a alegria de receber o pastor Aguinaldo, que nos trará a palavra também nesta manhã. O pastor Aguinaldo, ele é secretário de missões do Sínodo da Paraíba, da Igreja Presbiteriana do Brasil, Sínodo da Paraíba, e também é secretário de atas da APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E é pastor da Igreja Presbiteriana Memorial, lá em João Pessoa, na Paraíba. Ele estará com a palavra, que ele possa ficar muito à vontade e que Deus, como usou ontem, possa usá-lo, continuar a usá-lo, para falar aos nossos corações nesta manhã. Que Deus o abençoe. Glória a Deus. Amém. Maravilha poder estar aqui com os irmãos e de volta, né? Graças a Deus podemos partilhar a palavra, mas eu queria revelar alguns segredos aqui. O primeiro é que o nome Sheila é um nome, assim, de intimidade, mas ficou conhecido por causa dessa relação, desse conhecimento da gente com a igreja, de modo geral. Quando eu conheci essa jovem, eu descobri, eu ainda nem era crente, Senhor Jesus, aí eu descobri que o nome dela era Auxiliadora. Eu achei longo esse nome, era grande demais. Aí eu disse para um amigo meu, rapaz, eu conheci uma menina aí, tá vendo? Mas o nome dela é grande, Auxiliadora, Maria Auxiliadora. Mas a família lá tinha uma avó que chamava ela de Chilinha. Então a gente adotou o Sheila e se tornou comum. Hoje, dentro da família, igreja, só conhece a por Sheila. Ela só é conhecida por Auxiliadora quando ela era professora, que ela dava aula, era a professora Auxiliadora. Então, não tenha dificuldade de chamar Sheila, porque se chamar Auxiliadora é capaz dela nem olhar, pensar que é outra pessoa que você está chamando, ok? Graças a Deus, a gente está aqui. Quem esteve ontem à noite aqui e foi para casa, como alguém me disse hoje, pastor, eu fui para casa, eu não falei sobre futebol. O esporte não perdeu, né? Pelo menos foi isso que eu ouvi lá os torcedores do esporte. Cadê o pastor Luizinho? Luizinho é Francisquinho, Chiquinho. Cadê o nome dele? Onde é que ele está? Ele foi com as crianças, foi? Ok. Ele é torcedor do esporte. Então, ele resistiu à tentação de falar sobre o esporte, até porque o esporte não perdeu, então ele estava mais tranquilo ontem, né? Então, eu queria, queridos, partilhar por favor,
eu vou precisar que vocês cantem comigo uma canção. Pelo menos o refrão dela. Se você aprender o refrão, isso vai ajudar. O refrão vai dizer assim: erguei os vossos olhos, vede os campos para colher. Erguei os vossos olhos, vede as vidas para salvar. Erguei os vossos olhos, ó igreja do Senhor, erguei os vossos olhos, pois há muito para colher. Erguei os vossos olhos, vede os campos para colher. Erguei os vossos olhos, vede as vidas para salvar. Erguei os vossos olhos, ó igreja do Senhor, erguei os vossos olhos, pois há muito para colher. Dá para cantar? Já aprendeu, né? Então vamos lá, 1, 2, 3. Erguei os vossos olhos, vede os campos para colher. Erguei os vossos olhos, vede as vidas para salvar. Erguei os vossos olhos, ó igreja do Senhor, erguei os vossos olhos. Maravilha, gente, coisa linda. Vamos pedir para os homens se colocarem de pé. O pastor disse que o almoço aqui geralmente é depois do meio-dia, né? O pastor não falou isso não, mas a gente tem até esse horário aí, antes do meio-dia a gente termina. Os homens, você quer ouvir a voz dos homens? Coisa linda, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Erguei os vossos olhos, vede os campos para colher. Erguei os vossos olhos, vede as vidas para salvar. Erguei os vossos olhos, ó igreja do Senhor, erguei os vossos olhos, pois há muito para colher. Pode sentar, querido. Mas olhando daqui é uma covardia. Tem mais homem do que mulher nessa igreja, meu Deus. As mulheres ficam em pé agora, coitadinhas. Ó, só um pouquinho de nada. Vamos lá? Quero ouvir as mulheres cantando bem bonito. Ó, erguei os... Eita glória! Erguei os vossos olhos, erguei os vossos olhos. Eu não sei se está gravando isso aqui, mas se estiver gravando, pode vender, viu? Por aí, quem vai, o pessoal vai gostar. Vamos ficar em pé, os homens também agora, todos. Dá aquele tempinho mais rapidinho um pouquinho. Erguei os vossos olhos, campos para colher. Erguei os vossos olhos, pois é vida para salvar. Erguei os vossos olhos, erguei os vossos olhos, pois há muito para colher. Povos que caminham pela vida a procurar, vidas sem destinos, vidas tristes sem a luz, homens que perdidos nesta vida sem Jesus, vidas que precisam de amor e salvação. Vede os animistas adorando a natureza, invocando o Espírito e prestando reverência. Quanta escravidão destas vidas sem Jesus.
vidas que precisam de amor e salvação. Erguei os vossos olhos. Somente erguei os nossos olhos, estamos pra colher. Erguei os nossos olhos, pegue as vidas pra salvar. Erguei os nossos olhos, ó Igreja do Senhor. Erguei os nossos olhos, pois há muito pra colher. Pode dar um amém ao Senhor, nosso Deus. Pode sentar, querido. Olha, às vezes eu vou numa igreja assim, a gente canta uma música, determinada música, e a música fica fácil de cantar, tem um refrão que é fácil. Então eu sugiro que os homens que gostam de lavar louça, assim como eu, né, e geralmente, no lugar que lava, geralmente, né, tem uma janelinha assim perto, alguma coisa, você fica olhando para lá, para fora, olhando para outro edifício, alguma coisa, e você fica lá erguendo os olhos, né, e lavando a louça, e lavando, aquela alegria todinha, e você vai estar vendo que há muitas vidas que precisam ser alcançadas pela graça do Senhor. Amém, queridos? Então, eu queria... dá para sair a primeira imagem aí, meu garoto? Queria falar um pouco hoje sobre... dando continuidade ao que mencionamos ontem, né? Nós falamos que a igreja, ela foi escolhida para frutificar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o lugar onde a gente vai poder frutificar. Os campos estão brancos.
os campos estão brancos para a ceifa. E a gente vai começar pensando assim, eu queria que você imaginasse um dos quadros mais tremendos que nós encontramos no Antigo Testamento, por algumas razões. Primeiro, porque não era lugar dessa pessoa estar ali naquele momento. Normalmente ele não ia para aquele local, não era papel dele, né, ir àquele lugar. Mas naquele momento o texto diz que era um momento, aparentemente pela história, era um momento de crise, porque o próprio escritor do texto diz, no ano em que morreu o rei Uzias, dá a entender de que havia uma situação dramática, e havia realmente na vida do povo de Israel. Este homem foi ao templo, e o nome dele é Isaías. Isaías foi ao templo, e lá no capítulo 6 narra esse episódio. Isaías entra no templo, e ao entrar no templo, ele viu algo extraordinário acontecendo. Ele viu um trono ali no meio do templo, ele viu um Senhor assentado sobre aquele alto e sublime trono, ele viu querubins, serafins que ali estavam, e eles começaram, diz o texto, que eles cobriam o rosto, dava a ideia de que não podiam ver a santidade daquele que estava naquele lugar, cobriam os pés, mas com duas das asas eles voavam, e eles começaram a declarar, diante daquele quadro tremendo, fantástico, maravilhoso, eles disseram assim, santo, santo, santo é o Senhor. Vamos dizer juntos, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da glória dele. O profeta Isaías, quando viu aquele quadro, ele sabia que ele não tinha condição de continuar naquele lugar. Primeiro, não era lugar do profeta. O profeta era nas ruas, era nos vales, era nas montanhas, falando, anunciando. No templo era lugar do sacerdote, mas ele estava lá, e Deus lhe deu o privilégio de ter uma visão tremenda. Então, aquela visão mudou a vida do profeta, porque quando ele viu, ele se sentiu nada, ele se sentiu perdido. Ele disse, sai de mim que estou o quê? Perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Senhor. E aí Deus maravilhosamente trata com o profeta e estende o perdão para a vida dele, quando o anjo vai lá, pega uma brasa viva do altar com a tenaz, coloca nos seus lábios. Propósito para a gente não é falar sobre o conteúdo desse texto no sermão de hoje, mas é lembrar que esse episódio foi um episódio que mudou a vida do profeta Isaías, porque ele teve uma visão, aquela foi a visão mais expressiva da sua vida, e ele viu ali o que Deus queria que ele visse. A pergunta para nós nos dias de hoje é, que tipo de visão nós estamos tendo? Qual a visão que está diante dos nossos olhos quando nós imaginamos a nossa vida? Eu sou um cristão, como eu vou viver, como eu vou olhar para o mundo onde eu estou? Eu sou um cristão, como eu vou olhar para as pessoas que estão ao meu redor? Como eu vou olhar para os desafios de Deus para a minha vida? Então, acho que nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Olha, nós vivemos num país em que tudo que dá errado nos outros lugares vem para o Brasil e a gente começa a adotar aqui. Visão dos 12, visão dos não sei quanto, visão disso, visão da prosperidade, visão da batalha espiritual. Então, são visões que nós encontramos por aí no nosso país e que tem muitas pessoas seguindo igrejas, seguindo pastores e líderes, seguindo essas visões. Mas a visão de Deus para nós, qual é? Qual a visão que eu estou seguindo nesses dias, à luz do que a Bíblia me revela? Abra sua Bíblia, por favor, meu querido, no Evangelho segundo João, e nós vamos ler um texto que encontramos a partir do verso 31. Eu queria que você estivesse
nos acompanhando de maneira alternada, de 31 até o 38. Vamos lá. Neste íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Vamos lá, 32, vocês? Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Pois no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela história do teu filho Jesus revelada e ensinada através dos evangelhos. E agora nos ajuda, Deus, a encontrar, a partir desse texto, lições preciosas para a nossa vida como igreja do Senhor. Faz isso, Pai, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, e Ele nos ilumine na compreensão da mesma, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, nós vamos entender um pouco esse texto para podermos tirar as lições que ele nos oferece nesta manhã. Primeiro, João está narrando um dos episódios na vida de Jesus. Vocês certamente já estudaram isso. O Evangelho de João é o Evangelho que conta as últimas semanas do ministério de Jesus. Fala dos últimos momentos. Ele não fala dos 3 anos de vida de Jesus, fala dos últimos momentos, as últimas semanas. Então, nós encontramos Jesus estava fazendo uma das suas viagens. O texto diz que ele estava atravessando a província de Samaria. Samaria era, você lembra daquele tempo, alguns irmãos aqui lembram que você não gostava de alguém, ficava chateado, alguém falava do seu pai, da sua mãe, da sua tia, aí você, quando vinha andando na rua, aí a casa daquela pessoa estava ali no caminho, aí você descia a calçada, passava para o outro lado da rua, assim, para não pisar na calçada dele, né? A gente fazia isso lá no interior, eu me lembro disso, né? Não quero nem ver esse camarada, quero nem passar pela calçada dele. Então, assim era a relação dos samaritanos com os judeus com os samaritanos também. Então, normalmente eles não entravam, eles não passavam por dentro de Samaria, mas Jesus tomou a decisão de passar, de atravessar aquela província, de passar, especialmente ali na cidade de Sicar. Chegando junto ao poço de Jacó, ele decidiu descansar, conseguiu um pouco de água, e os discípulos saíram em direção a uma cidade para buscar alimentos. Enquanto esse episódio acontece, dos discípulos irem à cidade, chega uma mulher para buscar água. Não é dado nome para essa mulher, apenas chamam-na de samaritana. E é no episódio que nós temos aí, que Jesus percebe aquela mulher ali para buscar água, mas Jesus também estava com sede. E ele pediu de beber a mulher, e a mulher entra num diálogo com ele, e após toda a palavra de Jesus, aquela mulher percebe que alguma coisa extraordinária aquele homem era. E diz o texto que ela abandonou, ela foi buscar água no poço, mas ela abandonou o cântaro, foi à cidade, e na cidade ela chegou e disse: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ora, queridos, nesse tempo em que a mulher correu até a cidade de Sicar e deixou o cântaro e foi à cidade e falou do que havia acontecido com a sua vida, os discípulos chegaram. Queriam satisfazer Jesus, queriam dar a Jesus o melhor, porque eles sabiam, eles estavam também famintos.
Quando eles chegaram, eles disseram: mestre, come. E veja a palavra de Jesus. Uma comida eu tenho, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí levanta-se alguns questionamentos. Será que alguém chegou aqui e trouxe comida para ele e a gente não viu isso? Mas vamos pensar em duas coisas interessantes. A mulher estava com sede e agora ela deixa o cântaro, volta para casa, não tem mais interesse de beber aquela água. Ela queria beber uma outra água. Aquela água que Jesus falou para ela que ela precisava e não voltar mais no poço para beber. E Jesus, que estava com fome, agora o único interesse que ele tinha era fazer a vontade do Pai, porque isso era a comida, esse era o alimento que movia o coração de Jesus. Então a mulher perdeu a vontade de beber, Jesus perdeu a vontade de comer, porque quando alguém se encontra com Jesus, quando alguém se encontra com o Messias, as suas vontades e os seus prazeres são transformados. Nós passamos a pensar que o melhor mesmo é fazer a vontade de Deus. Oh, queridos, nós vamos observar que aí Jesus começa um diálogo fantástico, que é justamente essas palavras que lemos. Ora, vocês precisam de algo tremendo, vocês não estão vendo, mas vocês precisam erguer os olhos. Ergam os olhos e vejam que os campos já estão brancos para colher. Eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Então a gente vai falar sobre essa ação de erguer os olhos. Jesus queria que eles vissem o que estava para acontecer. Eles ainda não tinham essa perspectiva de transformação, de vidas, de salvação. Às vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, anos a fio. O máximo que a gente consegue olhar é para o púlpito, se ele for mais alto um pouquinho. Nós não conseguimos vislumbrar coisas maravilhosas que Deus tem para realizar através da nossa vida pessoal, através da comunidade. Afinal de contas, eu faço parte dessa comunidade, então se eu faço parte da comunidade, eu também sou a comunidade que realiza a obra que Deus está fazendo. Então, o que a gente percebe é que é preciso que a gente... Põe adiante, querido, por favor. Que a gente tenha esta visão dos campos, que é uma visão necessária na vida de cada cristão. Vamos ver juntos o que está aí? Tem gente, eu não estou falando especificamente de você, mas tem gente que não consegue ver nem o vizinho. Quanto mais vê que ainda existe mais de 2.000 grupos não alcançados no mundo, que existe quase 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar nada de Jesus. Aqui no sertão de Pernambuco, tem lugares que o evangelho nunca chegou. Se você chegar lá e falar de Jesus, ele: quem é esse rapaz? Mora onde? Nós precisamos ter a visão dos campos, porque a visão dos campos é uma visão necessária à vida de cada cristão, cada um de nós. Isso não é visão apenas do pastor da igreja, isso não é visão apenas do conselho missionário, da secretaria de missões, do presbítero, do diácono, do missionário que a igreja ajuda no sustento. É visão de cada cristão. Eu preciso ver os campos. Você precisa ver os campos. E há algumas realidades que a gente aprende nesse texto que nos ajudam a perceber esse grande desafio da visão dos campos. Primeiro, é preciso estar atento ao cumprimento da vontade de Deus. Qual a vontade que eu tenho que cumprir na minha vida? Jesus vai deixar muito claro aqui no texto. Ele disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer o quê? A vontade. Comer, para mim, a minha alimentação mais significativa é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe, queridos, talvez seja essa uma das perguntas mais frequentes que ouvimos. Como é que eu posso saber qual a vontade de Deus?
Como é que eu posso saber qual a vontade de Deus? Você vai lá no Catecismo Maior, no Breve Catecismo, e diz assim: qual o fim principal do homem? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A nossa vida, nós só existimos para glorificar a Deus. Se não estamos fazendo isso, está dentro daquela música de ontem do Armando. Eu sou um crente, mas eu não sou tão feliz como eu poderia ser. Se não estamos fazendo a vontade de Deus, às vezes, queridos, é no relacionamento. A Bíblia diz coisas significativas sobre a família, sobre o comportamento da família, mas nós às vezes queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus para a família. Então, às vezes, nos relacionamentos com amigos, às vezes no relacionamento com o trabalho, às vezes numa mudança, na escolha de uma carreira, nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Então, a gente tem bastante tempo para buscar uma resposta, mas outras vezes nós não temos tanto tempo assim. Orar e fazer a vontade de Deus, não tem outro caminho a seguir. Então, vamos só lembrar, você vai observar que até mesmo o nosso Senhor Jesus, até mesmo Deus que se fez homem, que se fez carne, que habitou entre nós, para que víssemos a sua glória, houve um momento da sua vida que ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, essa não é a minha vontade. Estava claro, Jesus não usou essas palavras para dizer assim: se puder evitar essa cruz, esse sofrimento, mas eu quero dizer que eu estou aqui para fazer o quê? A tua vontade. Contudo, faça-se a tua vontade, não como eu quero, mas como tu queres. Não é fácil, irmão, não adianta dizer: é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Não é fácil fazer a vontade de Deus. A própria experiência de Jesus mostra isso. Ele revela a sua incapacidade humana de cumprir a vontade do Pai, mas ele faz a opção: eu quero obedecer. É mais ou menos aquilo que Samuel disse para Saul: Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Prazer de Deus é muito mais que você obedeça, que nós obedeçamos a sua palavra. Todo verdadeiro seguidor de Cristo deve desejar fazer a vontade de Deus. Mesmo, às vezes, a maioria não está pensando na vontade de Deus, e algo desagradável e difícil, vai ser difícil para a sua vida suportar aquela luta. Então, eu acredito, irmão, que a perfeita vontade de Deus é um dos assuntos de grande importância para todos aqueles que dizem amar ao Senhor. Eu amo a Deus. Diga comigo: eu amo a Deus. Mas é fácil fazer a vontade dEle? Não é fácil. Não é fácil, irmãos. Então, a ideia, assim, você talvez lembre daquela criança, ela era muito esperta, muito desobediente, o pai xingando, chamava a atenção, e o menino lá, sentado, e ele: levante-se, meu filho, aqui não é o lugar de você estar sentado. E o menino sentado no chão, e ele insiste, até que ele chega assim, suavemente, né, dá aquele beliscãozinho assim: levanta aí, meu filho, levante. Aí o menino fica em pé. Aí disse: tá bom, assim está certo. Ele disse: mas eu estou em pé por fora, mas por dentro eu estou sentado. Talvez, se você por dentro está sentado, algumas vezes, Deus está dizendo assim: levante-se, meu filho, vá pregar o evangelho, vá anunciar, e você: estou sentado por dentro. Você não sai para lugar nenhum. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus, e nós temos que estar certos de que Deus tem um plano para a nossa vida. A vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é absoluta na vida dos seus filhos. Deus não deixa que uma única vida daqueles que Ele salvou, que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo, possa ter uma vida ao sabor do acaso. Na realidade, Deus quer firmar os nossos passos. Na realidade, Ele quer andar conosco, Ele quer nos conduzir, Ele deseja que eu e você entremos em seu plano e em sua vontade, porque a vontade dEle
para nós era ontem, a vontade dele para nós é a mesma hoje, e a vontade dele para nós é sempre a mesma. Deus não muda, Ele quer usar a sua vida para glorificar o nome dEle. Queridos, João 4 é um exemplo maravilhoso, quando Cristo não somente falou para aquela mulher samaritana, mas Ele usou aquela ocasião para ensinar aos discípulos. Esse diálogo aqui, a mulher não estava presente, ela tinha ido à cidade, e Jesus vai falando com eles, vai respondendo: a minha comida consiste em fazer a vontade. E aí ele manda levantar os olhos. Os discípulos precisavam levantar os olhos por um detalhe muito simples. Eles não estavam percebendo que haveria uma colheita em breve, que haveria uma colheita de vidas resgatadas, transformadas, cuja semente fora lançada lá na cidade de Sicar. Quando a mulher vai à cidade e diz: olha, eu conheci um homem que conhece toda a minha vida, será que ele não é o Messias, pelo que ele já fez, pelo que ele diz? E todos vieram. O texto vai dizer lá no futuro o texto vai dizer que eles vieram, e eles creram não somente pelo que a mulher falara, mas também pelo que eles ouviram de Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Os discípulos precisavam de olhos erguidos, para que pudessem pensar no nível mais alto do que as necessidades materiais. Às vezes nós estamos pensando muito no elementar, nas coisas mais simples da vida, mas Deus quer nos usar. Por isso Paulo diz: olha, olhar para as coisas do alto, pensa nas coisas que são do alto, porque Deus está agindo. Deus, através do Senhor Jesus, é o grande semeador, e uma semeadura feita a partir de Cristo em nossa vida é uma semeadura para frutificar, alcançar a meta de ver vidas sendo transformadas, de ver vidas sendo alcançadas pela sua graça. Ali entre os samaritanos era o grande alvo de Jesus, e ele queria agir segundo a vontade do seu Pai. Que maravilha, queridos, que maravilha! Jesus estava olhando aquilo que ainda não estava para acontecer, mas que aconteceria dentro de breves momentos. E ali a vida daqueles samaritanos fora alcançada, a vida deles fora transformada, e eles puderam lembrar que valia a pena erguer os olhos, porque os campos realmente já estavam o quê? Brancos para colher. Olha, veja, talvez tenha frutos por aí que você poderia ter estendido a mão, e você não estendeu a mão, e alguém estendeu e colheu esse fruto. Nós precisamos nos lembrar dessa realidade. Tudo que Deus nos deu para fazer, as capacidades, a possibilidade, é que nós devemos estar atentos para cumprir a vontade do nosso Deus. Eu preciso cumprir a vontade do meu Deus. Diga isso comigo: eu preciso cumprir a vontade do meu Deus. A outra lição que a gente aprende aqui nesse texto, quando Jesus manda olhar os campos, é que não apenas eu devo estar atento para cumprir a vontade do meu Deus, mas eu devo estar atento para os desafios que nos são oferecidos. Veja o verso número 35, Jesus vai dizer assim, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Sabe, essa expressão, 4 meses até a ceifa, era mais ou menos assim: ainda não chegou a hora de trabalhar, vai demorar um pouquinho. Alguns historiadores acham que era uma linguagem para dizer assim: vamos deixar para fazer isso depois? Ainda falta 4 meses para a ceifa, vamos deixar para depois. Era uma realidade que nós encontramos às vezes nas comunidades cristãs, nas comunidades evangélicas, né? Alguns jovens que às vezes a senhora, Deus está chamando você para a obra missionária, Deus está chamando você para o ministério, Deus está querendo usar a sua vida, e ele diz assim: olha, eu preciso completar os estudos da faculdade, quando eu fizer isso eu vou me dedicar mais à obra do Senhor. Aí ele vai para a faculdade, e chega lá, ele seculariza sua mente, e não vai mais atender o apelo de Deus. Outros dizem assim: eu gostaria de
de dar somente 1 ano da minha vida ao serviço do Senhor. O fato é que a realidade que nós encontramos nas igrejas é uma realidade muito limitada. Eu às vezes vejo pessoas assim, olha, eu estou dando a minha oferta, é para que alguém faça isso. Eu estou dando o meu dízimo, é para que alguém faça isso. A tarefa não é apenas do pastor da igreja, do missionário da igreja, da missionária, a tarefa é nossa. É minha e sua. Todos nós temos responsabilidades. Há desafios para nós. Jesus não falou dos confins da terra. Jesus disse assim, vejam os campos. Eles estão aqui. Eles estão aqui perto de nós. Então tem campos lá no sertão, tem campos lá na Austrália, tem campos na Albânia, tem campos na Espanha, na Itália, mas tem campos aqui ao nosso redor. Então olhe os campos e façam a vontade do Deus Todo-Poderoso. Eles já estão brancos para a ceifa. A ordem de Jesus envolve que ele estava se referindo à nossa visão espiritual. Veja, deseje, sonhe, lute, ore, interceda por vidas salvas. Esse diálogo, ele acontece justamente nesse intervalo. E se a gente entender a colheita que eles presenciaram, não era fruto dos seus esforços. Não é interessante isso? Ergam os olhos. Vejam os campos que já estão brancos. Eles não haviam semeado naquele campo. Mas Jesus está pronto para colher. Então, veja essa situação. Jesus está dizendo, os campos já estão brancos, mas eles não haviam semeado, mas colheram. Porque quando os samaritanos chegam, eles vão perceber que a colheita que Deus está querendo realizar não é para daqui a 1 ano, quem sabe daqui a 1 ano, quando a igreja fizer, daqui a 9 anos, quando a igreja fizer 100 anos, vamos fazer uma grande colheita. Vamos colher a partir de agora, vamos colher todos os dias, vamos colher durante todo o ano, e vamos ver o Senhor nos dando a graça de colher para a glória do seu santo nome. Então a colheita não é para amanhã, a colheita não é para a semana que vem, não é para daqui a 9 anos, a colheita é para hoje, já está diante dos nossos olhos, o tempo da colheita é agora. E muitas vezes nós não vemos a necessidade espiritual do mundo porque não erguemos os olhos. Não erguemos os olhos para perceber o que Deus está fazendo e o clamor que acontece ao redor do mundo. Nós muitas vezes estamos no comodismo, no conforto e simplesmente erguemos os olhos para olhar aquilo que nos interessa e não para ver os campos que estão brancos para a ceifa. Onde você está plantado? Na sua escola, no seu trabalho, no seu condomínio, lá na academia que você frequenta, nas ruas, no ônibus que você toma. Tem pessoas carentes de Jesus, precisando do amor de Jesus. Erga os olhos e contemple a obra missionária, para conhecer e apoiar os missionários que estão no campo. Erga os olhos e enxergue aqueles que estão morrendo sem ouvir as boas novas de salvação. Sabe, queridos, missões é levar o evangelho a todo mundo, é espalhar a palavra de Deus para expansão e crescimento da igreja. É tarefa de cada um de nós, não é tarefa do outro apenas, é do outro também, mas começa comigo. Então cada um é chamado a fazer a vontade do Pai. O seu coração foi tocado, assim como o coração de Jesus foi tocado com a atitude daquela mulher. E agora, imediatamente, ele deixou, e aquela mulher deixou o poço, vai chamar pessoas, e quem sabe hoje é dia de você deixar o seu cântaro aí onde está, correr a cidade e dizer assim: eu sou de Jesus. Jesus mudou a minha vida. Eu preciso contar isso.
Eu preciso falar disto. Me permitam lembrar do reverendo Valmir Soares mais uma vez. E ele contava isso em sala de aula, disse assim, ele tem uma jovenzinha que vinha para a minha igreja. Essa jovem, ela sempre estava sentadinha ali no canto, calada, ela não falava com ninguém na igreja. Sentada. Aparentemente ela parecia ser uma pessoa muito recatada, talvez tímida. E eu sempre observava essa jovem. Um dia, essa jovem chega na igreja, ela chega com um sorriso no rosto, cumprimentando as pessoas, sentava junto de um, falava um pouquinho, sentava junto de outro, falava um pouquinho, e aí ele ficou inquieto com aquele comportamento completamente diferente. Essa não falava nada, falando com todo mundo lá atrás. Aí ele chegou e depois do culto ele foi conversar com ela. Foi que houve que você está desse jeito. Ele disse, sabe, pastor, é porque eu agora estou com namorado, arranjei um namorado, então eu estou dizendo para as minhas amigas que eu tenho um namorado. Aí ele ficou pensando assim, já pensou, essa menina tem Jesus há tantos anos, ela não fala de Jesus para ninguém, mas ganhou um namorado essa semana, já está contando para todo mundo daquela igreja que tem um namorado. Vamos imaginar, pastor, desculpa aí, viu, pastor? Mas vamos imaginar que o Sport ganha o próximo jogo. Todo torcedor do Sport vai dizer, o Sport, não vai nem dizer ganhou, vai dizer o Sport nem perdeu. A questão é, queridos, às vezes a gente está contando coisas que não fazem diferença na vida das pessoas, mas aquilo que faz diferença a gente não fala, a gente não diz. Então fala de Jesus, abre o coração, conta para Ele e conta para o mundo. Erguer os olhos é entender o Evangelho, a vontade de Deus e o seu propósito para a nossa vida. Muitos permanecem cegos, porque não querem ver. Outros acham que enxergam, mas não têm enxergado. Ainda outros nem têm visão suficiente, porque a sua visão é limitada. Nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos e tire a cegueira que nos impede de ver. Vocês lembram daquela música? Abre os meus olhos, Senhor, para poder te ver, junto de ti estar, dizer que te amo. Abre os meus ouvidos, Senhor, me ensina a te escutar. Faz isso, querido, escuta Deus e fala para aqueles que estão precisando do Evangelho. Amém, amados? Então, a outra realidade é essa. Nós devemos estar atentos aos desafios que os campos nos oferecem. Ao seu lado, sua vizinha se chama Maria, mas você está sonhando em ser missionária na Turquia e nunca falou o Evangelho para a Dona Maria. Vou relembrar o que eu mencionei aqui ontem. Não adianta pensar em ser uma bênção longe, se você ainda não está conseguindo ser uma bênção perto. Então comece, pense o desafio. É proibido colocar folheto na caixa de mensagem do edifício que eu moro, do condomínio que eu moro? Não é proibido. Por que eu não coloco lá? Pelo menos no Natal, cada dia Natal, pelo menos na Páscoa, alguma coisa assim. Por que eu não dou uma literatura? A literatura faz diferença, irmãos. Não é esse o único meio de evangelizar. Você está preocupado? Posso fazer uma oração por você? Eu não sei, é muito difícil alguém rejeitar uma oração, mesmo que não seja uma pessoa cristã. Se a gente descobrir que os campos estão brancos, nós podemos colher muito mais do que temos colhido, porque, de fato, os campos estão brancos, e nós temos que estar atentos ao desafio. A outra coisa que o texto nos leva a refletir é as palavras que Jesus coloca nos versos 36 a 38. O ceifeiro, desde já recebe o quê? A recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. De Sarte, se alegra o tanto quem? O semeador como o... Tanto o semeador como o ceifeiro. Se alegram.
No caso de Jesus, é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Então, devo estar atento ao princípio bíblico da cooperação. Cooperação na tarefa. Paulo é muito claro quando ele diz assim: de Deus nós somos cooperadores. Deus quis que a gente fosse cooperador dele na proclamação da sua mensagem. Diz a palavra de Deus através do apóstolo Pedro que foi um desejo dos próprios anjos, mas Deus deu a nós esse privilégio de sermos cooperadores de Deus no anúncio do Evangelho. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. Cristo está fazendo a comparação aqui, que a obra de Deus é uma obra de semear e de ceifar, não somente semear, já semeei. Não, nós semeamos e ceifamos. É possível, meu amado, que você possa colher onde você nem semeou. O campo estava pronto, alguém semeou e você colheu, ou você semeou e alguém colheu, mas o importante é saber que há necessidade de colheita. Aqui está a ideia da cooperação nessa tarefa. Há semeadores e há também ceifeiros, e ambos vão ter a recompensa e vão ter alegrias eternas. A ceifa começou naquele momento, mas nós vamos lembrar, irmãos, eles estavam em Samaria, né? Lembra que a cidade era Sicar. Se você caminhar um pouquinho mais no livro de Atos, você vai encontrar no capítulo 8 de Atos, um avivamento acontecendo em Samaria. E ali, naquele avivamento, estava Filipe, e as multidões unânimes atendiam aquilo que Filipe dizia. E muitas pessoas, vendo os sinais que eram operados, as pessoas se alegravam, vidas foram sendo transformadas. A ceifa começa lá atrás, no ministério de Jesus. Poucos anos depois, a ceifa continua naquela mesma região, na região de Samaria, através de um evangelista de Deus. Cada um de nós tem um trabalho para realizar. Nós semeamos, mas nós também somos colhedores. Nós fazemos parte da colheita. Os dois são necessários. Deve haver trabalho, deve haver um trabalho em harmonia, em cooperação, um trabalho reconhecendo que um não pode fazer a parte do outro. Eu tenho que semear, alguém precisa colher. Pode ser que eu tenha que colher também, porque alguém semeou. Então, o semeador, ele não está interessado em ver o trabalho nascer naquela hora. Você não joga semente, tem que estar, brotou agora que cresceu a árvore. Não, você semeou. A própria palavra de Deus, aquilo que você semeia, você deve continuar regando, através da oração, através da palavra que você aprendeu. Então, ele não está interessado, porque você vai lembrar, eu plantei, quem regou? Quem é que deu o crescimento? Deus. Você planta, Apolo rega, mas é Deus quem vai dar o crescimento, e Ele dá o crescimento no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade, irmãos, é que os campos branquejam para a ceifa, o fruto já está maduro, nós precisamos colher. Esse diálogo é um diálogo muito significativo, nos leva a pensar na vida que Deus tem para com a sua igreja. Só para a gente lembrar, Paulo chegou a dizer assim: nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. Então, as sementes, elas foram regadas pela oração. Só para a gente lembrar, quando o escritor do Salmo 126 diz: quem leva a preciosa semente andando e chorando, a espiritualidade disso mostra o cuidado que você tem com a obra que você está fazendo. Você pode estar desenvolvendo uma relação, né? O tempo vai chegar, a colheita vai acontecer, porque você pagou um preço de oração. Quantas pessoas essa semana oraram pela sua família? Levanta a mão comigo assim. Amém.
Veja que quase todo mundo orou pela família aqui, glória a Deus. Quantas pessoas nessa semana oraram pela sua igreja? Você vê, pastor, que já diminuiu um pouquinho, viu? Agora, baixa a mão. Quantas pessoas essa semana oraram pelo seu pastor? Diminuiu mais ainda, pastor. Pelo amor de Deus. Agora imagine, quantas pessoas oraram essa semana para que Deus salvasse vidas? Irmãos, nós não estamos interessados em vidas salvas. Quantos de nós oramos para que Deus salvasse vidas? Nós precisamos, o semeador fica na expectativa de colher o fruto, ele vê o trabalho, ele vê a recompensa, ele sabe que ele fez a obra do Senhor. A alegria de Jesus é colher o fruto, a alegria de Jesus é fazer a vontade do Pai. Ele está dizendo assim, o tempo é chegado, o momento é esse, faça a vontade do Pai, leve a visão, fale de Jesus, chame o outro irmão, vá com ele, coopere, ele vai entregar um folheto, fica ao lado dele, ore enquanto ele entrega o folheto. Tem uma pessoa que está sofrendo e você sabe, precisa de uma visita, chame alguém, vamos lá. Você não pode falar nada não, apenas acompanhe e ore enquanto a gente estiver lá. Então, crie esse espaço de companheirismo na programação, no seu evangelismo. Faça alguma coisa, faça algo novo na sua vida cristã. Tem um irmãozinho lá na minha igreja, desculpa usar a expressão irmãozinho, é porque todo mundo chama ele de pastorzinho. Ele é um pastor de 78 anos, que está jubilado, ele veio morar lá em João Pessoa e está frequentando com a gente. É difícil você encontrar ele na rua para ele não estar com um bloco de folheto na mão entregando às pessoas. Ele não perde a oportunidade, está sempre levando uma mensagem para alguém. Então, irmãos, tem coisas simples que a gente pode fazer. Você não pode preparar um sermão todo dia para poder pregar para o seu vizinho, mas você pode estar na caixa postal dele um folheto, você tem zap dele, uma mensagem, um versículo, alguma coisa assim. Por quê? Porque, irmãos, o pessoal está usando as redes sociais hoje para dizer tanta bobagem, e às vezes nós vemos até crentes, né, falando bobagem, fazendo bobagem, mostrando bobagem nas redes sociais, quando podia estar testemunhando. Deus quer contar com você para colher frutos para a glória dele. Posso ouvir um amém dos irmãos? Assim. Então vamos lembrar, queridos, vamos lembrar. O profeta Isaías estava num lugar que não era lugar que ele devia estar, mas Deus deu algo para ele, que era uma visão que ele não esperava ter, mas era a visão que Deus queria que ele tivesse. E aí, ele viu aquilo que Deus queria que ele visse. Quando Jesus diz para os seus discípulos, erguei os olhos, ele está nos convidando a ter uma visão da sua vontade, para a realização da sua obra. Então, nós precisamos ter os nossos olhos erguidos nesses dias. Levante os olhos, meu irmão, levante os olhos e veja que esta é uma realidade que nós precisamos. Nós precisamos de olhos erguidos. Não, você não vai ter que ficar andando assim na rua, pode topar, cair num buraco, né? Mas você vai olhar espiritualmente. Veja o que Deus vai fazer. Veja o que Deus vai fazer, irmãos. Imagina se nos últimos, vocês vão ter 50 dias, né, de oração pela família. Imagine se nos últimos, não vou nem colocar 50, imagine se nos últimos 10 dias você tivesse orado por conversão de vidas nessa igreja, por pessoas sendo transformadas. Quem? É o pregador que vem de fora. Não, você já trouxe a pessoa evangelizada, ela veio para a igreja, já veio consciente de que ela precisa ter uma entrega de vida para Jesus. Chegando aqui, ela vê esse louvor maravilhoso do coral, ela vê a banda cantando aqui, esse prazer, o carinho, a alegria de vocês, e ela diz, eu quero algo diferente, que esse povo tem, e vai entregar a vida para Jesus também. Que nós possamos erguer os olhos para fazer a vontade de Deus, cada momento da nossa vida, porque um dia nós vamos ouvir o Senhor dizer assim,
Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Jesus olhou para os seus discípulos e nós devemos, como eles, olhar para os campos e pensar que eles estão brancos para a ceifa. Falta que a gente perceba a visão igual a de Jesus, porque muitas vezes a visão que nós estamos seguindo não é a visão das Escrituras Sagradas. Eu creio que esta visão, ela foi dada por Deus e deve nos levar a uma séria reflexão quanto ao fato de que nós precisamos nos dispor para obedecer à vontade de Deus. Nós precisamos estar atentos aos desafios da obra de evangelização, mas nós também precisamos lembrar que nós temos o dever de trabalhar em cooperação. Se assim fizermos, nós vamos entender que a visão dos campos é uma visão necessária à vida de cada cristão. Levante-se e levante-se com uma nova visão. Se você acha que Deus quer usar você nessa nova visão, fique de pé agora, por favor. Eu vou convidar o meu garoto ali. Posso levar esse moço lá para João Pessoa? Esse moço que está ali, ó. O povo já está dizendo não. Erguei os vossos olhos, vamos lá, queridos. Vocês já aprenderam, vamos lá. Erguei os vossos. Cadê a letra? Põe a letra, meu filho. Chegou, vamos lá, 1, 2, 3. Erguei os vossos olhos, vede os campos para colher. Erguei os vossos olhos. Que é isso, rapaz? Calma. Deixa no refrão. Isso. Deixa. Ah, chegou. Eu estava olhando ali, mas não estava aqui não. Obrigado, viu, jovem? Obrigado. Agora, deixa só o refrão. A gente vai cantar os dois, depois as mulheres, depois os homens, tá bom? Só o refrão. Vamos lá, 1, 2, 3. Erguei os nossos olhos, vede os campos para colher. Erguei os vossos olhos, vede as vidas para salvar. Erguei os vossos olhos, ó Igreja do Senhor. Erguei os vossos olhos, pois há muito para colher. Os homens, erguei os vossos olhos. Mais forte! Erguei os vossos olhos, vede as vidas para salvar. Erguei os vossos olhos, ó Igreja do Senhor. Erguei os vossos olhos, pois há muito para colher. Mulheres, erguei os vossos olhos. Sobre cada um de vocês a graça do Senhor, para que ergam os olhos
e veja os campos que estão prontos para colher. Amém? Irmãos, podem sentar.